Olá, chegamos à última aula do nosso curso sobre a organização do Estado brasileiro. Hoje eu não vou fazer apresentação, não vou trazer artigos da Constituição, nem leis, não vamos falar de responsabilidades da Câmara dos Deputados, do Presidente da República, dos prefeitos, não vamos falar dos juízes, do Poder Judiciário, etc, etc. Hoje eu queria fazer uma reflexão de outra natureza com vocês. Eu sei que ao longo do nosso curso, muitas vezes, os temas de que a gente tratou podem ter parecido alguma coisa formalista, alguma coisa burocrática e muitas vezes até alguma coisa distante da realidade vivida por cada um de nós na nossa vida cotidiana, na imagem que nós temos das várias dimensões do Estado brasileiro, da prestação de serviços públicos, etc. Mas não havia outra maneira. Quer dizer, de fato, o Estado brasileiro ele está organizado sobre aquelas bases formais que nós apresentamos para vocês aqui. A Constituição é alguma coisa da maior importância, como a gente viu, as leis que decorrem da Constituição também, tudo isto é o que regula a vida nacional, tudo isto é o que regula, de fato, o funcionamento do Estado brasileiro. Agora, é claro que isto não é tudo. Não é? A gente tem outras dimensões que a gente precisa também entender, que a gente precisa levar em consideração. Houve uma aula a qual eu atribuo grande importância em que a gente falou dos mecanismos de participação nas entidades do Estado, através das modalidades previstas, mas o que é importante é a participação de uma maneira geral, quer dizer, o engajamento dos cidadãos na vida pública, na vida do país, dentro dos espaços previstos pela legislação, nos equipamentos públicos, nos conselhos, nas audiências, enfim, tudo aquilo que a gente viu. Mas ela é muito importante porque não adianta a gente ficar só nas estruturas. O Estado brasileiro e a organização do Estado brasileiro, ele é dado por uma dinâmica que envolve as pessoas, que envolve os cidadãos, que envolve grupos sociais, que envolve relações sociais. É isto que faz aquela estrutura de que nós falamos funcionar. É isto que produziu aquela estrutura e é isto que faz aquela estrutura existir e ter formas específicas. O mais importante desse nosso curso e que eu queria que vocês retivessem são os conceitos. É a história. Não é a história em si, quer dizer, ninguém precisa saber aqui qual é o número da lei de criação do SUS ou qual é o artigo da Constituição que regulamenta os poderes, as responsabilidades, as atribuições do presidente da República. Não é isso. O que eu quero que vocês entendam são os conceitos, é a história, é o processo histórico, é a dinâmica que nos leva à criação daquela Constituição e que depois à criação daquelas leis com estas características e os momentos históricos aos quais estas leis e estes processos estão vinculados. Momentos históricos. Nós falamos muito da nossa Constituição e eu disse na primeira aula que ela seria o texto base do nosso curso e assim foi como vocês puderam verificar. No caso brasileiro, a Constituição tem uma importância ainda maior do que em outros países. Ela é muito detalhada. É uma Constituição, nós já vimos, é a 8ª Constituição desde a independência do Brasil. Ela tem 250 artigos e ela já sofreu 85 emendas nestes 25, 26 anos de existência. Para que vocês tenham uma ideia de uma outra tradição do direito, de uma outra tradição de organização do Estado, que é a tradição norte-americana, a Constituição dos Estados Unidos da América, ela é de 1787. Ela tem 7 artigos e ao longo destes anos ela sofreu 27 emendas. Portanto, é um outro tipo de Constituição. Lá não precisa estar tudo explicitado, não precisa estar tudo regulamentado com toda a riqueza de detalhes que nós temos na tradição jurídica e cultural brasileira, em que todos os regulamentos precisam estar muito fortemente explicitados. E há casos intermediários, quer dizer, há outros casos de países desenvolvidos que têm uma tradição talvez intermediária, um pouco misturada. Por exemplo, no caso da França, a Constituição que está vigindo hoje é de 1958. Ela é a 15ª desde a Revolução Francesa, em 1789. E ela tem 108 artigos. Quer dizer, portanto, é um tamanho intermediário. Então,
Todos esses modelos são possíveis, eles são legítimos e eles podem ser, e são, nestes 3 casos pelo menos, eles são extremamente democráticos. Eles refletem, como a gente disse na primeira aula, eles refletem a sociedade. Eles refletem a forma daquela sociedade se organizar. Muito bem. O que eu quero e gostaria muito que estas aulas sejam úteis para vocês, que elas permitam a vocês relacionar os conceitos e os processos que a gente viu aqui com o cotidiano, com a leitura dos jornais. Os conteúdos que a gente viu devem ajudar vocês a ler e a entender os jornais, a entenderem os processos históricos que estão em curso. E, desta maneira, entender também as formas de atuação de cada um de vocês na vida cotidiana. Vamos voltar aqui para Brasília. Nós estamos vivendo, no momento em que estas aulas estão sendo gravadas, nós estamos vivendo no país um momento delicado do ponto de vista político e institucional. Eu imagino que os conceitos que a gente visitou e que a gente explorou ao longo do nosso curso sejam úteis para vocês para poderem entender o que está acontecendo, para poderem vislumbrar caminhos e para poderem pensar na sociedade brasileira. Não é? Por exemplo, nesta crise política, nós temos falado muito da interdependência dos 3 poderes. Não é? Quer dizer, aqui do Executivo, não é? Do Congresso Nacional e do Poder Judiciário, do Supremo Tribunal Federal. Estes atores têm frequentado as primeiras páginas dos jornais, e não só cada um dos atores, mas a relação entre os atores, o que vai das posições do Supremo, né, como o Congresso tem se comportado, como o Poder Executivo tem se comportado, em termos de atribuições, de responsabilidades, esta fiscalização, esta interdependência entre os 3 poderes, de que nós falamos muito, na crise atual, isso tem ficado muito evidente. E eu imagino e gostaria que os conceitos que a gente viu aqui ajudem vocês a entender esse tipo de coisa, quer dizer, a questão da interdependência, dos controles, dos balanços e contrapesos de que a gente falou entre os 3 poderes. As responsabilidades de cada um. O que é que compete? Até onde vai a responsabilidade do presidente da República? Né? Quais são as responsabilidades e as atribuições do Congresso Nacional? Né? Qual é o papel do Congresso Nacional e de cada uma das câmaras? Nós temos visto aqui, tem um protagonismo forte do presidente da Câmara, do presidente do Senado, né? Tem a questão da linha sucessória de presidência da República, né? O papel do Supremo Tribunal Federal nesse processo todo, enfim, são coisas que estão, o papel do Judiciário, são coisas que têm frequentado a nossa vida cotidiana. Também aqueles órgãos que garantem o exercício da justiça, como no caso da Controladoria Geral da União, do Ministério Público Federal, do Tribunal de Contas da União. Também são atores que estão todos os dias no noticiário que nós temos lido, né, a respeito desta crise. Então, e vocês estão vendo que há ajustes entre os papéis destes atores. Quer dizer, tem muita discussão entre o que faz, até onde vai a Controladoria Geral da União, até onde vai o que é a atribuição do Ministério Público, o que é que o Tribunal de Contas pode fazer. Mesmo na relação entre esses 3 órgãos, há zonas de sombra, há zonas ainda pouco esclarecidas em relação às competências de cada um. Tudo isso está sendo discutido hoje. E eu acho que nós visitamos aqui vários conceitos que nos ajudam a entender esta realidade. Questão das medidas provisórias, para a gente voltar aqui para o Legislativo. Recentemente houve aqui um certo embate entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Foi enviada uma medida provisória, essa medida provisória foi devolvida porque o presidente do Senado julgou que não havia nela aquela condição de urgência. Não discutiu a relevância, mas disse que não havia condição de urgência para que aquilo fosse tratado como medida provisória, que é uma das medidas do processo legislativo que nós conhecemos e que sobre as quais
nós falamos na nossa aula sobre o poder legislativo, né? As emendas constitucionais, as leis ordinárias, as leis complementares, as medidas provisórias e assim por diante. Então, o que é uma medida provisória? Isto estava aqui também e essa relação entre legislativo e executivo, ela esteve também no centro das atenções e eu diria também no centro das tensões entre os poderes, porque apesar de tudo isso estar previsto na Constituição, quando certas coisas previstas na Constituição e no marco legal, quando elas acontecem, elas não são neutras de tensão, não são neutras de conflito. Outra questão que está aqui muito presente nos dias que correm, é a questão da nomeação dos componentes do Tribunal de Contas, do Supremo Tribunal Federal. Há uma vaga deixada pelo ministro Joaquim Barbosa, essa vaga precisa ser preenchida, aguarda-se a nomeação do substituto do ministro pela presidência da República. Então, aí tem uma série de decorrências sobre o funcionamento do Supremo Tribunal Federal, e isto também tem sido explorado e tem estado nas páginas dos jornais. E, finalmente, as questões também de fundo, quer dizer, que talvez deem origem a boa parte deste momento de crise, que são as relações entre o Estado e a sociedade, através dos processos de contratação de empresas por parte, no caso, de uma empresa estatal. Então, estas relações entre o público e o privado, elas estão na base deste conflito, e desta situação de crise. No caso da Petrobras, essas relações não são regidas pela lei de licitações, pela lei 8666, mas por uma lei que é, digamos, mais flexível. Mas existem também mecanismos de relacionamento entre o público e o privado regidos pela lei 8666 que foram desvirtuados ou que foram, utilizados de maneira absolutamente inadequada. Mas este tipo de pactuação entre o público e o privado, no caso através da compra de serviços, da contratação de serviços, está em grande medida na origem ou na base deste momento delicado da vida nacional do ponto de vista político, do ponto de vista institucional. Na nossa aula sobre planejamento e orçamento, nós terminamos a aula, não sei se vocês se lembram ou não se lembrar, com aquele gráfico que mostra a vinculação de receitas. E que vai mostrando, é uma espécie de uma boca aberta, aquele gráfico, que vai nos mostrando como houve gradativamente uma ampliação das receitas vinculadas, quer dizer, da obrigatoriedade do poder público investir tantos por cento em saúde, tantos por cento em educação e assim por diante. Então, de tal medida que foi diminuindo a parcela do orçamento que pode ser mais livremente alocada pelo governo, eleito, pela plataforma de governo eleita nas urnas. Dentro das despesas vinculadas na área de saúde, na área de educação, há uma certa discricionariedade, quer dizer, é possível se tomar decisões de acordo com a plataforma, com o programa de governo, mas as despesas, de uma maneira geral, são muito amarradas. Então, ali a gente já chamava atenção para o fato de que sobra relativamente pouco espaço orçamentário para que o governante eleito possa decidir e encaminhar suas prioridades. Os mecanismos de financiamento de campanhas políticas no Brasil acabam levando a que esse espaço se restrinja ainda mais. Porque na medida em que há uma forte participação oficial de empresas fazendo doações para campanhas, seja de deputados, seja para cargos do executivo, evidentemente estas doações elas têm uma expectativa de uma contrapartida, de que os interesses destas empresas sejam de alguma maneira defendidos quando aqueles eleitos exercerem os seus mandatos. Isso de uma maneira absolutamente, dentro do marco legal de financiamento de campanha e respeitando os mecanismos, os limites para doação de empresas, para atuação seja de parlamentares, seja de membros do executivo. Mas é claro que quando uma empresa ou quando um grupo de empresas faz uma doação muito forte e financia a campanha de um candidato ou de determinados candidatos, ela tem uma expectativa de que os seus interesses, seja em termos de obras, seja em termos de interesses mais difusos, de que isto seja defendido. Ora, isto acaba diminuindo ainda mais esta agenda de possibilidades, a agenda de alocação de recursos que pode ser livremente
enfim, exercida pelo governante eleito. Claro, desejavelmente com base no seu programa de governo, com base naquilo que as urnas elegeram como sendo a proposta favorita, como sendo a proposta, enfim, a proposta vitoriosa nas urnas. De tal sorte que esses compromissos assumidos com financiadores de campanha acabam sendo um outro tipo, digamos, de vinculação de despesas. Assim como nós temos a vinculação com saúde, educação, etc., quando o governante é eleito, ele já tem uma certa vinculação de despesas por conta das expectativas de quem financiou as campanhas. Isto não estou falando de corrupção, o que eu estou falando é dos compromissos assumidos mediante os processos legais e transparentes de financiamento de campanha. E eu gostaria muito que os conteúdos que a gente usou sirvam para vocês como cidadãos, né, para que vocês participem na vida das comunidades onde vocês atuam, para que vocês participem dos órgãos onde vocês vão trabalhar, já trabalham hoje, onde vocês trabalharão no futuro. Também, como eu disse no começo, eu imagino, em se tratando deste curso, que muitos de vocês vão acabar seguindo algum tipo de carreira pública, seja no magistério, seja em outras áreas. Então, portanto, vocês entenderem qual é o papel de vocês como servidores públicos que forem, ou como cidadãos, como usuários dos serviços públicos, é uma coisa extremamente importante e eu acho que pode melhorar muito a vida de vocês. Agora, claro, é um curso de licenciatura, muitos de vocês vão se dedicar ao magistério, portanto, vocês vão formar outras pessoas. E eu acho que este tipo de conteúdo é alguma coisa muito importante para que os alunos de vocês consigam se posicionar, para que vocês sejam veículos de transmissão deste tipo de conhecimento, porque somente uma consciência maior sobre o funcionamento do Estado brasileiro em todas as suas dimensões, executivo, legislativo, judiciário, as responsabilidades de cada um, enfim, eu não vou repetir as 13 aulas aqui, mas o entendimento disto aqui pode melhorar o nível de discussão política, pode melhorar o processo de escolha das pessoas em quem vocês vão votar. Não é? Vocês poderão cobrar compromissos públicos, vocês poderão cobrar compromissos de natureza política dos candidatos que se apresentam às próximas eleições e a todas as eleições que vocês viverem. Então, estes conteúdos de cidadania é que são a grande motivação deste curso, né, de exercício da cidadania, seja para vocês individualmente, seja para os alunos que vocês algum dia vão formar. É preciso ocupar os espaços, é preciso votar com consciência, é preciso participar da vida coletiva e é preciso que a gente leia o jornal de uma maneira qualificada, entendendo melhor a que fatos, quais são as notícias, ao que é que aquilo se refere. Eu acho que é somente assim que a gente vai conseguir construir um país melhor e conseguir efetivar a democracia, efetivar o cumprimento daqueles direitos, dos direitos sociais que a gente até jogou aquela charge do Miguel Paiva, né, quer dizer, satirizando um pouco a distância que existe entre a qualidade da prestação de determinados serviços públicos e as necessidades efetivas da população, ou entre a qualidade do serviço público e aquilo que está consagrado na Constituição. Então, como é que a gente faz com que o que está na Constituição, que muitas vezes é muito bonito, que é muito legal, que é uma coisa, enfim, é a Constituição cidadã que está ali colocada, mas há ainda uma distância entre aquilo e a realidade do serviço público. Como é que a gente faz com que essa distância diminua? No sentido de que a realidade do serviço público e de organização do Estado brasileiro se aproxime. Não é por gravidade, entende? Não é pelo simples passar do tempo, é pela participação de cada um. É pelo preenchimento, é pela ocupação dos espaços de participação. É pelo exercício consciente do direito e da obrigação de votar. É só assim que a gente vai construir um país melhor. Muito bem, muito obrigado a vocês e muitas felicidades a todos.